Fala pessoal de Física 2, então, vamos entrar aqui na nossa última matéria agora, vamos entrar na análise termodinâmica, certo? Mas para isso a gente vai fazer uma análise aqui de calor e trabalho primeiro. Para a gente chegar nos princípios finais da termodinâmica, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, vamos fazer um exemplo inicial. Estamos aqui com um reservatório com um êmbolo, certo? Então esse êmbolo ele pode variar aqui de acordo com a pressão do gás que a gente tem aqui dentro. E temos aqui um elemento, um objeto com um certo peso. A partir do momento que a gente bota um peso aqui, esse êmbolo ele vai ter que se equilibrar, certo? Então, quais são as forças que estão agindo aqui no bloco? Se eu jogar esse bloco aqui embaixo, eu tenho a força peso dele, correto? Na direção da nossa gravidade, ok? E temos o que para equilibrar? Seria o normal em relação ao êmbolo, que nada mais é que a pressão que o gás está agindo no êmbolo. Então temos a força do gás aqui equilibrando esse bloco. Então a partir do momento que eu boto esse bloco aqui em cima, esse êmbolo ele vai se equilibrar de acordo com a pressão do gás para que essas duas forças aqui sejam anuladas, certo? E entrem em equilíbrio. Bom, vamos fazer uma suposição, uma análise. Quando se a gente reduzir o peso desse bloco, o que vai acontecer aqui, certo? Reduzindo o peso desse bloco, automaticamente a minha força do gás está maior do que o que anteriormente ela estava equilibrada com a força peso. Reduzir a força peso, essa força do gás vai se reequilibrar até que ela novamente se anule com o bloco, correto? Bom, olhando aqui o que vai acontecer então? Essa força do gás também vai ter que ser para reduzir. E como vamos lembrar lá atrás, pressão é força sobre ar, certo? A força está intimamente ligada à pressão, já que a área do êmbolo não vai se alterar. Então esse gás vai ter que reduzir a pressão, correto? Para reduzir a pressão ele vai ter que aumentar o seu volume aqui, correto? A partir do momento que eu tenho um aumento de volume, surge um deslocamento. Então temos força de gás aqui atuando e um deslocamento. Esse deslocamento tem que ser pequenininho, para que a pressão do gás não tenha tanta variação. Então é um deslocamento pequeno. Certo? Bom, tendo esse deslocamento pequeno, quem vai ser o trabalho gerado pelo gás? O trabalho W gerado pelo gás vai ser o quê? Força vezes deslocamento na direção da força, certo? Força do gás está para cima, então vai ser a força do gás vezes o deslocamento que está acontecendo na direção dessa força. Beleza? Bom, força do gás, vamos lembrar, pressão é igual a força sobre área. Então, passo multiplicando, posso falar que força é igual a pressão do gás vezes a área, certo? Então, trabalho é igual a pressão do gás vezes a área do meu êmbolo, certo? Essa área circular desse êmbolo aqui. E eu continuo multiplicando pelo deslocamento, certo? Esse pequeno deslocamento que eu tenho aqui. Bom, olha que interessante. Área, se eu pegar a área do êmbolo e multiplicar por esse deslocamento que está acontecendo aqui, vamos botar aqui mais para baixo, vamos fazer um alinhamento melhor. O gás inicialmente estava aqui, certo? Quando surge o deslocamento, ele passa a complementar toda essa região. Então surgiu aqui uma variação de volume, certo? E quem é essa variação de volume aqui? Esse ΔV que aconteceu? Nada mais é que a área desse êmbolo vezes esse deslocamento. Correto? Então, fazendo o produto desses dois, eu posso falar que o trabalho é igual a pressão do gás vezes a variação de volume dentro do meu recipiente onde está contido esse gás. Beleza? Bom, chegamos aqui numa primeira conclusão. E essa variação aqui, ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer com temperatura variando e também com pressão variando. Essas duas propriedades podem variar. Vamos lembrar lá da nossa última aula, certo? Então eu posso ter aqui temperatura sendo aquecida ou sendo retirada, tudo isso ao mesmo tempo. Ou a situação é, estou saindo do estado inicial e chegando ao estado final. Bom, quais são os caminhos então que podem acontecer para eu chegar desse estado inicial aqui até esse final? Vamos fazer algumas análises gráficas agora. Pessoal, então temos diversas formas naquela análise anterior, de chegar de um ponto inicial, que estava com um volume menor, e chegar até um ponto final com um volume maior, variando a nossa pressão, certo?
Bom, esse primeiro caso aqui está trabalhando com o quê? Pressão e volume variando ao mesmo tempo, certo? Perceba, ó, quando eu vou reduzindo aquele peso que estava lá em cima, eu estou ali reduzindo a pressão, certo? Porque eu estou reduzindo o peso, então reduzo a pressão para igualar aquelas forças e ao mesmo tempo o volume vai aumentando, até que eu chego no volume final, que é o ponto 2, certo? Como o trabalho é o produto da pressão vezes a variação de volume, ele nada mais é do que a área abaixo desse gráfico. Então o nosso trabalho está aqui, ó. O trabalho realizado por esse gás neste intervalo, essa área aqui abaixo, é o produto da pressão vezes o volume. Beleza? Bom, só que existem outras formas de eu chegar naquele ponto 2 variando pressão e volume. Como seria o primeiro caso? O primeiro caso aqui é eu fazer uma variação chegando num ponto A e depois chegando no ponto 2. Mas o que seria esse ponto A? Vamos dar uma olhadinha aqui boa. Olha só, estou com a pressão P1. Nesse primeiro caso eu estou variando o volume, certo? Variei meu volume, porém com pressão constante. Como é que eu faço para variar volume sem variar pressão? Porque eu estou aumentando, certo? Estou aumentando o volume ali do meu recipiente, então teoricamente a pressão era para estar diminuindo. Só que está faltando um outro item na nossa análise, quem? Temperatura. Vamos lá que quando a gente aumenta a temperatura, eu aumento ali a velocidade de choque entre as moléculas. Então a temperatura também faz aumentar a pressão do meu gás. Então se eu for aumentando o volume ali e junto com isso for aumentando a temperatura, eu consigo manter ali a pressão do meu gás constante, certo? Chegando nesse ponto A, que ainda não é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio está aqui embaixo. Por quê? Se eu não variei a pressão, eu estou variando ali a minha força que o gás está agindo? Não. Se eu não estou variando a força, eu estou reduzindo o peso, eu estou sem equilíbrio. Então, para eu chegar no equilíbrio final, eu preciso sair desse ponto A e chegar no ponto 2. Ou seja, eu tenho que reduzir aqui a minha pressão, porém a volume constante. Como que eu faço isso então? Estou com o volume aqui, para eu reduzir a pressão, faço o quê? Reduzo a minha temperatura. Beleza? E olha só, reduzindo a temperatura, eu consigo aqui reduzir a pressão do meu gás, porém sem variar o volume. Quem vai ser o trabalho? Mais uma vez, a variação de volume aconteceu a pressão P1, que era a maior pressão. Então o trabalho está aqui embaixo. Certo? É a área de todo esse gráfico que está aqui. E o que seria esse último caso? Seria a mesma coisa, porém, no sentido inverso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Eu estou reduzindo a pressão, porém, sem variar volume. Então, eu estou reduzindo a temperatura. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir a temperatura para reduzir a pressão do gás. Porém, eu ainda não cheguei no volume que eu quero, certo? Só reduzi apenas a pressão. Para eu chegar no volume que eu quero, o que vai acontecer? Eu entro no meu segundo caso. Então, eu começo agora a acrescentar temperatura para o meu êmbolo conseguir subir. Mas como que eu vou fazer isso aqui então, professor? Reduzir a pressão do meu gás apenas com questão de temperatura. Se eu estou reduzindo a pressão do meu gás, teoricamente meu volume vai subir. O que eu faço? Eu travo o meu êmbolo, certo? Se eu travar o meu êmbolo, eu consigo fazer essa redução aqui com volume constante. E depois eu solto o êmbolo para que a pressão constante ele chegue ao volume 2. O que está acontecendo aqui então? O que vai acontecer? Qual vai ser o trabalho aqui agora? Vai ser a área abaixo desse gráfico. Certo? Quem tem os caminhos foram os mesmos, certo? Quem está ganhando mais nesse trabalho? É o último caso, porque o acréscimo de volume está acontecendo com a menor pressão. Então o trabalho aqui nesse caso é muito menor do que esse. Então percebam que eu tenho 3 situações diferentes, mas o início e o fim são os mesmos, só os caminhos que estão sendo diferentes. E para cada um desses caminhos eu tenho um trabalho diferente. Bom, mas eu tenho um trabalho diferente e teoricamente os 2 pontos são os mesmos, a energia está se mantendo, certo? A energia inicial e final tem variação de energia? Tem, mas para todos esses casos tem que ser a mesma. Se a variação de energia é a mesma e o trabalho são diferentes, alguma coisa está diferente aí. É o quê? Vai ser o nosso calor recebido. Mas isso aí a gente vai ver no nosso próximo quadro, beleza? Bom, mas antes de entrar na primeira aula da termodinâmica, vamos analisar alguns outros casos. Por exemplo, esse caso inicial aqui eu estava saindo do ponto 1 para o ponto 2, estava tendo um acréscimo de volume, certo?
Então o volume final aqui, vamos fazer aqui, pressão do gás, que multiplica o volume final menos o volume inicial, certo? Então o volume final era maior do que o volume inicial, então o nosso trabalho era positivo nesse caso. Então eu tenho um W aqui maior do que zero. Só que ao invés de ter expansão, eu posso ter compressão, certo? Eu posso ter redução de volume. Se eu fizer uma redução de volume, o que está acontecendo agora? O volume final ele é menor do que o inicial. Então, nesse caso aqui, nós temos um trabalho negativo. Nós temos redução de volume no meu sistema, certo? Então, esse aqui é o nosso trabalho negativo. O que isso nos ajuda? Se eu tiver ali um ciclo, um trabalho cíclico, vamos dizer assim, onde eu vou para o caso 1, vou para o 2, volto para o 1, vou para o 2, volto para o 1, faço uma análise cíclica, qual vai ser o trabalho desse ciclo? Bom, o trabalho dessa curva inicial que vem aqui por cima vai ser o quê? É a área que está abaixo do gráfico, certo? Então seria toda essa área. Esse é o trabalho positivo do ciclo 1, ele é maior que zero. E na volta, quem vai ser o trabalho? É a área abaixo do gráfico, seria essa área que está aqui embaixo, cujo trabalho é menor do que zero. Qual vai ser o trabalho final desse ciclo? Se eu pegar essa área em vermelho e subtrair a laranja, a área final é a área interna aqui. Então, nesse caso aí, de ciclo cíclico. Nesse caso aqui, onde eu tenho essa variação de trabalho, vou para o caso 1, volto para o caso 2, caso 1, caso 2, o trabalho final nada mais é do que a área que está contida aqui dentro desse ciclo, beleza? Agora sim podemos entrar na primeira lei da termodinâmica. Bom pessoal, então assim a gente entra na primeira lei da termodinâmica. O que ela diz? A variação da energia interna no sistema, ou seja, energia interna final menos a inicial, nada mais é que o calor, a troca de calor gerado entre um estado e outro, menos o trabalho realizado de um estado para o outro, certo? Então essa relação aqui é igual à nossa energia interna. Dentro disso, a gente entra em alguns processos especiais, certo? O primeiro processo especial que a gente vai analisar aqui é o processo adiabático. O processo adiabático ele acontece quando a troca de calor é zero, ou seja, não há ali acréscimo nem decréscimo de temperatura. Eu não estou colocando calor dentro do meu sistema nem retirando calor. O calor permanece constante, certo? Que é bem parecido com o caso inicial que a gente estava analisando. Vamos lembrar, eu estava lá reduzindo o peso, eu tinha uma variação de volume, mas eu não estava interferindo ali a princípio em temperatura, não estava falando nada de temperatura, certo? Bom, quando isso acontece, esse trecho aqui vai zerar. Então, se a gente pegar aqui a lei da termodinâmica, a gente pode dizer que a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Só o trabalho que vai variar a energia interna do meu sistema. E percebam que eles têm um sinal trocado. Então, em que conclusão que a gente chega aqui? Se eu tenho um acréscimo de trabalho no meu sistema, eu vou ter uma variação de energia interna negativa. Eu estou perdendo energia. Por quê? Vamos lembrar do exemplo inicial. Quando eu tinha trabalho positivo, ou seja, eu tinha força ali, deslocamento na direção da força do meu gás, eu estava tendo o quê? Alívio no meu gás. Certo? Então eu tinha uma expansão do gás. Ou seja, alívio no mesmo. Então, desse jeito, como eu tento dar alívio no gás, eu estou reduzindo a energia interna ali do meu gás, as moléculas ali que estão se debatendo. Certo? Agora, se eu tenho um trabalho negativo, ou seja, se eu tenho ali um deslocamento contrário à força, o que está acontecendo? Eu estou aumentando ali a pressão sobre o gás, certo? Se eu estou aumentando ali, significa que eu estou aumentando a energia interna do meu sistema. Então está tendo uma contração. Ou seja, um aumento de pressão no gás. Certo? Beleza? Então esse é o processo adiabático, um dos processos especiais na nossa análise. É quando eu não tenho troca de calor no meu sistema. Vamos para o segundo processo especial? Agora.
Bom, pessoal, um segundo processo aí especial é o processo em volume constante. A gente trabalhou com ele, fizemos análise quando nós fizemos aqueles dois gráficos que analisamos além do gráfico inicial, certo? Trabalhamos ali com processos em volume constante, redução de pressão, porém em volume constante. Quando isso acontece, o que está zerando no meu sistema? Vamos lembrar que o trabalho é igual à pressão do gás vezes a variação de volume, certo? Se não há variação de volume, quanto que é o trabalho? Zero. Ou seja, a única variável aqui que vai variar, a variável que vai variar, ficou muito bom. A única elemento que vai variar a energia interna no meu sistema vai ser quem? A variação da energia interna toda vai depender do calor que o meu sistema vai receber ou vai transmitir, certo? Vai receber ou vai perder. E envolve um pouco o que a gente falou no início, ou seja, quando que eu vou ter ali acréscimo de pressão? Quando eu tiver acréscimo de temperatura, quando o meu sistema receber calor. Quando eu tenho alívio de pressão, quando eu tirar temperatura, quando eu perder calor para o meu sistema. Então, se eu tenho acréscimo de calor, o que acontece? Acrescentando calor, eu estou aumentando a energia do meu sistema. Então, eu estou recebendo calor. E se eu perco energia, se eu reduzo a temperatura, estou diminuindo a energia do meu sistema. Então, eu estou perdendo calor. Meu sistema está perdendo calor. Beleza? Vamos para o terceiro processo? Bom, o terceiro processo é o processo em ciclo fechado. A gente viu um exemplo também um pouquinho aí atrás, podem voltar. Então, o ciclo fechado, o que acontece? Eu estou no ponto 1, vou para o ponto 2, depois eu volto para o ponto 1, que é o mesmo estado. Se eu estou indo e volto e chego no mesmo estado, lembrando que houve trabalho aqui, certo? Houve uma resultante de trabalho. Qual vai ser a variação de energia interna? Se eu estou voltando para o mesmo ponto, a variação de energia interna vai ser o quê? Zero. Certo? Eu posso ter até ganhado energia aqui indo para o 2 ou indo para o 2. Mas quando eu volto para o 1, eu volto para o estado inicial. Então a variação de energia interna vai ser zero. O que significa que, vindo para o lado de cá, o nosso quê? A nossa troca de calor vai ser igual ao trabalho realizado, certo? Então, o trabalho realizado pelo gás vai ter o mesmo valor de intensidade da energia recebida ou perdida por esse sistema. Beleza? Bom, esses são os três processos especiais mais importantes que a gente deve conhecer e a partir de agora a gente pode entrar nos exercícios. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos por exemplo, vamos aplicar isso no exercício. Suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius seja convertido em vapor também a 100 graus Celsius, ou seja, só houve ali a transformação, sob pressão atmosférica de 1 atm, 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. O volume de água varia de um valor inicial de 1 menos per metro cúbico, como líquido, para um volume de 1,671 metros cúbicos de vapor. Certo? Letra A, então, qual o trabalho realizado pelo sistema? A gente já viu lá no início nossa matéria que o trabalho realizado por um gás é igual à pressão do mesmo, certo? Vezes a variação de volume, correto? Bom, a pressão que essa água está sofrendo, está recebendo, é a pressão atmosférica, certo? Ela está sob pressão atmosférica. Então a pressão aqui vai ser 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. E quem é a variação de volume? O volume final, 1,671 do nosso sistema, menos, cadê? 1 vezes 10 a menos 3. Quase a diferença é muito grande de volume, já que está passando do estado líquido para um estado de vapor, que pode absorver todo o nosso recipiente, certo? Isso aqui vai dar um trabalho igual a 1,69 vezes 10 a quinta joules, certo? Ou, podemos falar também, que é 169 quilojoules. Beleza? Então esse é o trabalho realizado por esse sistema para transformar esse volume de água líquida para 1,671 metros cúbicos de vapor. Beleza? Vamos para a letra B então?
Bom, qual a energia interna, então, qual a energia recebida em forma de calor? Considerando o calor latente da água igual a de transformação da água igual a 2.256 kJ por quilo, certo? Bom, a gente sabe lá da nossa transformação de calor que o calor recebido para eu transformar a água do estado líquido para o estado de vapor é igual ao calor de transformação da água vezes a massa de água, certo? No caso aqui estamos com 1 kg de água e o calor aqui de transformação é 2.256 kJ para cada quilo de água, para tomar cada quilo de água em vapor. Então, 2.256. Isso aqui vai me dar um valor de calor de transformação igual a 2.256 kJ, certo? Esse é o calor que eu preciso para transformar esse 1 kg de água líquida em 1 kg de vapor. Beleza? Bom, então vamos para a letra C agora. Aí entramos na nossa última letra, letra C. Qual que é a variação de energia interna durante o processo? Pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho realizado. O calor recebido pelo meu sistema, a gente viu na análise anterior, 2.256. Trabalho realizado para fazer essa transformação, 169. Então, a variação de energia interna no meu sistema vai ser igual a 2.087 kJ. Positivo, ou seja, o meu sistema está aí no final com um acréscimo de energia de 2.087 kJ. Então, o que isso significa? Então, vamos traduzir isso. O meu sistema ele está recebendo esse calor aqui de 2.256, certo? Só que para transformar essa água líquida em vapor de água, eu preciso ter um trabalho. Então eu gasto uma energia de 169 kJ, certo? Então eu recebo toda essa energia, só que eu só gasto uma parcela dela para poder transformar isso, esse é o nosso trabalho. Então no final meu sistema está recebendo energia, um acréscimo de energia de 2.087 kJ. Beleza, pessoal? Bom, então a gente finaliza nossa matéria do nosso semestre, certo? Nosso trabalho aí do segundo bimestre vai estar contido a parte de gases e a parte de termodinâmica que a gente viu até aqui. Bom, um grande abraço a todos e qualquer coisa estamos na nossa videoconferência que vai rolar hoje, beleza? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.